meu em mais essa manhã de hoje. Essa manhã de sol brilhante, de céu azul. Quem teve a oportunidade de abrir a janela e olhar para a janela, porque com certeza a hora que abriu a janela veio aquele vento suave e acolhedor. E com certeza quem abriu a janela e olhou para o céu viu um azul encantador. E olhou para o nível da crosta da nossa escola, viu um verde, o frescor desse verde e flores a desabrochar. Porque o amor e o infinito amor de Deus, nosso Pai, está impregnado em tudo, trazendo-nos a todos os instantes o convite a essa sintonia com o infinito amor, com o belo, com o bem. Que todos recebam aí, meus amados, o meu abraço, o meu carinho, o meu afeto, a minha gratidão. Por ter os seus corações a alimentar o meu, a me ajudar imensamente na minha caminhada de Espírito de Deus em evolução. E essas manhãs, onde nós, com um único sentimento, o de amor e de gratidão, formamos um cone de luz ligado ao coração magnânimo do nosso modelo, do nosso guia, do farol das nossas vidas, o nosso amado Mestre Jesus, que, com sua misericórdia e amor, nos concedeu a nós encarnados a maior oportunidade para nós, Espíritos de Deus em evolução. Um novo corpo, uma nova ambientação reencarnatória, milhões de oportunidades de renovação. E ainda, por misericórdia e amor, Jesus nos concedeu estarmos ligados ao vetor do coração amoroso, desse Espírito magnânimo, de misericórdia e amor para com todos nós, o nosso amado professor Eurípides Barçanufo, que com sua equipe amorosa e generosa nos acolhem, nos assistem, nos ajudam em todos os instantes da nossa vida, fortalecendo-nos nas nossas provas, auxiliando-nos nas nossas imperfeições, ajudando a cada dia mais a nós não mais sabermos apenas que somos criaturas de Deus, mas sentimos em nossos corações o pulsar das vibrações do amor divino que está em tudo e nos alimenta desde quando fomos criados. E nessa caminhada ao longo dos reinos, dos milênios e dos milênios, caminhamos desde lá do princípio inteligente na matéria bruta, ao longo dos milênios e dos milênios, o princípio inteligente, o código divino do amor e da sabedoria, a pulsar em nossa intimidade, veio com essa assistência de amor infinito, de bondade infinita. Caminhamos para o reino do vegetal. No trabalho imenso de desabrochar o infinito amor, nos alimenta e nos assiste em todas as circunstâncias. Caminhamos mais. Passamos pelo reino do animal irracional, onde instintos
de sobrevivência, instintos de reprodução, era o predomínio na intimidade do ser que somos. E caminhamos mais. Agora já nos encontramos no reino do animal racional, onde a nossa consciência é contínua, onde desabrochou, floresceu desses instintos o amor de diversas formas. E aqui estamos nós, há 2 milênios após o nosso modelo, o nosso guia, Teombriadon conosco em nossa escola planetária, reencarnado, exemplificando as leis divinas gravadas em nós, e que nas suas ações, nos seus exemplos, deu um novo norte para nós, Espíritos de Deus. Foi o novo paradigma, onde nos esclareceu, exemplificou, ainda na nossa compreensão pálida, do infinito amor e da infinita bondade, onde o sublime Galileu nos apresentou agora um Deus de infinito amor, de infinita bondade, de infinita misericórdia, de infinita justiça. Não mais o Deus julgador, o Deus condenador, o Deus que dividia seus filhos entre ir para o céu e para o inferno, mas sim o Deus de amor infinito que acolhe a todos, porque todos somos da mesma origem, criaturas divinas, e que temos como destino, se assim possamos dizer, a angelitude. E estamos nós aqui, amados, nesse caminho do reino do animal racional para a angelitude. E na nossa escola planetária, ainda um mundo de provas e de expiações e de reparação, mas já raiando a alvorada da nossa escola planetária de regeneração. Mas a nossa escola planetária só estará regenerada quando todos os corações assim estiverem. E, compreendendo isso, nos traz a imensa alegria de saber que somos responsáveis. Somente nós somos responsáveis para a regeneração dos nossos corações. E só podemos cuidar do que nós sentimos. Só podemos mudar o que está na nossa intimidade. E amar e servir e ajudar a todos que, de alguma forma, chegaram até nós. Então, meus irmãos, formando em nossos corações esse sentimento de alegria e de gratidão, porque já somos conscientes que temos um novo corpo com novas oportunidades e que temos o melhor corpo que nós poderíamos ter, que temos a ambientação reencarnatória melhor que nós poderíamos ter, que temos na nossa família consanguínea, né, consequência da nossa ambientação reencarnatória, os melhores espíritos para a nossa caminhada. Somos conscientes que nascemos nas melhores condições, no melhor país do planeta, na melhor região ao qual todo o ambiente reencarnatório da natureza e dos nossos irmãos, estímulos que nós necessitamos a essa renovação. Porque novo corpo, nova oportunidade é período de transformações profundas na maneira de ver, sentir e agir. Agora, com os olhos do Espírito Eterno, do Espírito Imortal, criatura de Deus.
Então, como enche os nossos corações de alegria e enviando esse reconhecimento, essa alegria, essa gratidão ao coração magnânimo de Jesus, da equipe do nosso professor Eurípides, que todos esses espíritos que nos acolhem, nos ajudam, conhecem ainda a intimidade dos nossos corações, conhecem as nossas fragilidades, as nossas imperfeições, ainda as energias doentes e desequilibradas que ainda carregamos armazenada em nossas células perispirituais, pelas escolhas, pelas condutas, ao longo dos milênios das nossas reencarnações, assim como nesta reencarnação. E sentindo ainda a fragilidade que ainda carregamos, muitas vezes o medo, a ansiedade, a insegurança que envolvem o ser que somos, porque ainda vibram em nossa intimidade. Essas vibrações, em desacordo com as leis divinas do amor, gravadas em nossas consciências. E é esse o propósito de estarmos juntos nessas manhãs, de fazer essa renovação, de compreender melhor o que sentimos. E com a compreensão do que sentimos, sabermos dar direção, sabermos dar conduta na geração das nossas criações mentais. Senhor Jesus, benfeitores amigos, mais uma vez nós estamos aqui reunidos, Senhor, em seu nome, com a sua permissão. E lhe rogamos, Mestre, que através de seus mensageiros de luz e do amor, o Senhor conceda a todos nós, em todos os lares, o amparo, a assistência, a proteção, a segurança, Senhor, na nossa caminhada em direção à luz. Sentindo em nossos corações, Jesus, as nossas dificuldades, rogamos mais uma vez, Senhor, ajuda-nos a fazer cessar em nós, em definitivo, a crítica, o julgamento, a incompreensão, a intolerância. Ajuda-nos, Senhor, para que o seu amor governe os nossos atos, para que possamos a cada dia sermos mais amorosos, mais compreensivos, mais tolerantes, mais bondosos. Enfim, Senhor, ajuda-nos. Porque já compreendemos que só o bem e o amor é que permanecerá para a eternidade. Mas muitas vezes ainda não conseguimos vibrar nessa frequência e sintonia. Ainda nos sentimos, às vezes, magoados. Às vezes nos sentimos ainda ressentidos. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos renovar esses sentimentos que insistem ainda a fazer parte das nossas criações mentais. Ajuda-nos, Senhor, para que sejamos instrumentos dos estímulos de esperança, de concórdia, de bondade, onde estivermos, com quem nos encontrarmos, que seja por um segundo apenas, Senhor, que possamos ser instrumentos do seu amor, a estimular o melhor de nós a todos que se aproximar de nós. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja. Ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, como sempre, em nossas manhãs, a gente traz a recomendação do nosso professor Eurípides, né? A leitura e a reflexão de um pequeno trecho do Evangelho. E, como temos falado aí nos últimos domingos, falando sobre as leis morais, falamos sobre as leis, é uma lei natural, lei divina, imutável, que permanecerá para a eternidade, a lei do trabalho. Estudamos, né, a nossa pequenez ainda, claro, a lei essa de tripé, a lei de justiça, amor e caridade. Porque se faltar alguma delas em algum lugar, está incompleta. Então não existe justiça sem amor e sem caridade. Não existe caridade sem amor e sem justiça. E não existe amor sem justiça e caridade. E então, continuaremos refletindo, né, nas nossas manhãs de domingo, ainda sobre as leis morais. E a de hoje, né, que às vezes ainda, como tantas outras, né, a gente não consegue compreender a amplitude, não consegue compreendê-la muito bem. E a de hoje, então, resolvemos que iremos falar sobre a lei natural, lei divina, que já está gravada em todos nós, a lei da adoração. Mas, para tal, a gente vai fazer uma reflexão do capítulo do Evangelho, né? E depois, então, iremos fazer as nossas reflexões sobre a lei da adoração. E aí, né, o capítulo escolhido, ligado aí talvez também, como tudo, né? Porque todos somos conscientes que o terceiro livro do Livro dos Espíritos, que é as leis morais, né? Elas foram depois, lá está resumido, e depois elas foram estudadas com amplitude no Evangelho. E o capítulo de hoje é o capítulo 6, o Cristo Consolador. O que vem a nossas mentes falando sobre o Cristo Consolador? Então, vamos lá. O jugo leve. Todos nós que estamos conectados agora, amparados e envolvidos por essas vibrações amorosas dos Espíritos bons, que nos ajudaram no nosso projeto reencarnatório, ainda achamos que a nossa vida é difícil, que o fardo é muito pesado, ou já estamos conectados ao coração magnânimo do Mestre, quando ele diz que o fardo é leve e que o jugo é suave. Então, vamos lá. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo.
Então, com Jesus, o fardo é leve e o jugo é suave. Como compreender isso, né? Porque nós vamos estar falando sobre a lei da adoração. Como que eu vou me conectar com esse supremo, com o supremo amor divino, com a suprema bondade, com a suprema misericórdia? Se eu não compreendo as minhas provas, se eu não compreendo as minhas dificuldades, como é que eu vou me conectar com esse infinito amor se eu acho que o que acontece comigo, o que acontece à minha volta, o que acontece na minha ambientação reencarnatória, não está correto, está tudo errado? Como é que eu vou dar essa sintonia? Como sempre, né, nós temos estudado e falado sobre, né, que permuta que eu tenho feito com o meu campo vibratório, com o ser espiritual que eu sou. Se eu não compreendi o que Jesus aqui colocou, ou vocês acham que esse espírito magnânimo ia nos tapear? Falar isso para usar um termo que a gente diz assim, passar mel na nossa boca? Então, continuemos, né? Então, ele diz, todos os sofrimentos, ele colocou aqui 2 pontos, miséria, decepções, dores físicas, perda de entes amados, encontram solução em a fé no futuro e a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar e exemplificar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi por isso que levou Jesus a dizer, vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender uma condição de assistência e felicidade, que promete aos aflitos. Qual que será que é essa condição, hein? Essa condição está na lei por ele exemplificada e ensinada. O seu jugo, ou seja, o que ele pede, né? O que ele exige, o que precisa, né? Para que nós possamos sermos acolhidos, sermos amparados, sermos ajudados, entendermos por que nos acontece, por que as coisas são como são à nossa volta. Então, o seu jugo é a observância desta lei. Mas esse jugo é leve. Porque você já pensou, amados, se a exigência fosse algo que não tivesse ao alcance de alguém? Vamos dizer, então, que essa exigência fosse só para quem teria curso superior. Ou essa exigência só seria para quem já é mestre ou doutor. Ou essa exigência só seria para quem tem muito poder material. Ou essa exigência seria para quem tem altos cargos. Ou essa exigência seria para quem tem a beleza física. Mas qual é essa exigência? Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, todos nós nos encontramos com os recursos para sermos amparados, acolhidos, consolados, para que o trabalho que temos que realizar na nossa intimidade, daremos conta de fazer essa transformação. Porque o nosso perceber agora das coisas, os sentimentos agora que vibram em nossa intimidade, em relação às relações, os relacionamentos,
que é a estruturação da evolução, ninguém evolui sem se relacionar. A nossa percepção, a nossa visão altera profundamente. Porque já passamos, então, a sentir em todos o melhor que cada um carrega. O nosso olhar já passou em ver em todos apenas as coisas boas. O nosso olhar em volta, como começamos as palavras do nosso encontro, quando observamos a natureza, o céu, a chuva, as flores, o filhote do passarinho, o filhote recém-nascido da leoa, o recém-nascido, a criança. A nossa percepção, o nosso olhar, como recomendou Jesus, que nós deveríamos ir a Ele porque Ele é brando e humilde de coração. Então, o que fazer com o que temos sentido? Como temos trabalhado na intimidade do nosso ser, com os estímulos da nossa reencarnação, com os espíritos familiares, consanguíneos no nosso lar, com os espíritos irmãos nossos na nossa caminhada do trabalho em relação ao pão de cada dia. Porque essas leis já estão gravadas em nossa intimidade. E lembrando aqui, né, continuando algo, não sei se vocês conhecem, mas foi um filósofo muito encantador. Viveu no final de 1700, acho que até 1800 e pouco, Immanuel Kant. E aprendi muito de muitas coisas que eu li dele, e uma delas foi gravada em minha memória. Foi, ele disse assim, né, que o que mais, digamos, ele tinha respeito e admiração era olhar à noite de um céu estrelado, com infinitas estrelas, e as leis morais gravadas na minha intimidade. Nos traz a reflexão da lei da adoração, mostrando o infinito amor do cosmos, do universo infinito, em um céu estrelado. A infinita grandeza, o infinito amor. E sentir em mim que as leis desse infinito amor, dessa infinita bondade, essas leis são morais, já se encontram na minha intimidade. Quer maior respeito e admiração por tudo isso? Inclusive, né, abrindo parentezinho rapidinho, se alguém quiser procurar, tiver tempo ou desejar, procure estudar um pouquinho esse Immanuel Kant. Ele foi um filósofo persa. Deve ser fácil para achar. Então, como sentir, como adorar a Deus? Porque às vezes isso ainda é muito controvertido, né? Porque às vezes lá o costume do muçulmano adorar a Deus é de uma forma. O costume do judeu adorar a Deus é de outra forma. E assim sucessivamente. Então vamos aqui no nosso guia, aqui, no nosso livro dos Espíritos, falando então da lei da adoração, para que nós possamos refletir. A gente vai ler só algumas questões só, e depois continuamos a nossa reflexão. Então, lei de adoração. Em que consiste a adoração? O que vocês acham? É cantar em voz alta?
vestir roupa de alguma forma, é fazer algum ritual? Essa foi a pergunta do Kardec à equipe do Espírito de Verdade. E a resposta foi simples. Então, o que consiste a adoração? É a elevação do pensamento a Deus. Então, pela adoração, sua alma se aproxima dele. Olha que aqui já trouxe para nós, já quebrou um paradigma imenso. Então, é a elevação do pensamento a Deus. Mas como eu vou levar o pensamento a Deus e sentir Deus, se eu não tenho olhos de ver e nem coração de sentir? Como comentamos, né? Trazendo a reflexão de Immanuel Kant, de olhar para o céu estrelado e sentir em mim a criatura divina que somos. Então, às vezes, estamos aflitos, com imensas dificuldades, porque estamos num mundo de provas. Estamos com dúvida, não sabemos o que fazer. Busquemos na nossa intimidade o ser espiritual que somos. E orar é elevar o pensamento a Deus. E a hora que fazemos isso, nós aproximamos a cada vez mais desse núcleo infinito de amor e de luz. Então, aí já sabe, então, tem modelo, precisa de local, precisa de roupa, precisa de algum texto para ser lido? Não. Então, orar, adorar é sentir. A adoração, aí é outra pergunta, a adoração é o resultado de um sentimento inato ou produto de um ensino? Ou seja, então, isso aí já está em nós como lei divina ou isso é ensinado? Qual foi a resposta dos espíritos superiores? Sentimento inato como o da divindade. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Muitas vezes eu vou falar isso, só Deus agora. Mas sentimos realmente ainda a fragilidade que nós nos encontramos, porque às vezes o orgulho, a vaidade nos dá uma falsa, um falso poder. Mas na hora em que chega o momento das aflições, das provas, para fazer crescer e desabrochar o espírito divino que somos, o nosso amor, nós recorremos a Deus. E olha outra pergunta que Kardec fez aos benfeitores. Houve povos desprovidos do sentimento de adoração? Ou seja, no nosso planeta aqui, ao longo dos milênios, existiu alguém de algum costume, em algum lugar, com alguma cor de pele, com alguma raça, que desprovidos do sentimento de adoração? A resposta dos benfeitores é clara: não. Porque não há, jamais houve povos ateus. Olha bem, não existe isso. Todos compreendem que há acima deles um ser supremo. E a outra questão, outra pergunta que os benfeitores, Kardec fez aos benfeitores. Pode-se considerar adoração como tendo sua origem numa lei natural? Ou seja, como a lei do trabalho, como a lei de misericórdia, como a lei de justiça, amor e caridade. A lei de adoração é uma lei natural. Ela está na lei natural, uma vez que é o resultado de um sentimento inato ao homem. Por isso, ela se encontra em todos os povos, ainda que sob diferentes formas. Ou seja, é uma lei natural, a lei de adoração, a lei da nossa conectividade do ser divino que somos, com Deus, nosso Pai. E aí, para completar aqui, porque às vezes a gente não sabe direito, como adorar, Então, aí vem sobre adoração exterior, porque aqui nós falamos da profundidade, da essência do Espírito. A adoração tem necessidade de manifestações exteriores? Boa pergunta, não é? O Kardec fez, ou seja,
É preciso de eu fazer isso para que todo mundo veja que eu estou adorando a Deus? O que vocês acham? Resposta. A verdadeira adoração está no coração. Em todos está no coração e em todas as vossas ações. Imaginai sempre que o Senhor vos observa. Ou seja, estou imerso no fluido cósmico do infinito amor. Sou observado por esse infinito amor ininterruptamente, para a eternidade. E desde quando foi criado. Então, amados, é muito importante compreender isso. Ou seja, sou observado, ainda bem, né, que é por esse infinito amor, infinita misericórdia, infinita justiça. Então, a verdadeira adoração é a que está no coração. E aí, Kardec ainda comenta, né, sobre adoração exterior é útil, ou seja, em algum momento, exteriorizar a minha adoração a Deus, isso é útil? Os benfeitores respondem, é muito bacana. Sim, se não for uma vã simulação, se não for fazer de conta, né, digamos, eu vou no centro espírita, ou eu vou no culto evangélico, ou eu vou na missa, ou seja lá onde for, de que forma for a minha, né, a minha expressão de adoração, desde que ela não seja uma simulação. É sempre útil dar um bom exemplo. Mas aqueles que a fazem apenas por afetação e amor próprio, e cuja conduta desmente sua piedade aparente, dão exemplos antes mal do que bom, e fazem mais mal do que pensam. Olha o quanto é séria essa resposta. Porque somos conscientes que nós vivemos nos relacionando e, de alguma forma, nós estimulamos as pessoas com quem nós convivemos e somos estimulados pelas pessoas. Então, se eu vou no culto, vou no centro espírita, vou na igreja, mas a minha ação diária não condiz, eu não só estou não fazendo o bem, assim como estou estimulando alguém de cima. O que adianta lá? Vai no centro espírita, de segunda a segunda, mas continua não perdoando, continua julgando, continua criticando. Então, para que eu possa ser um exemplo, então, as minhas ações têm que ser condizente com a minha exteriorização da adoração e do amor. Então, meus amados, o que vem a ser, então, essa lei de adoração? E, como não tenho tantos recursos, e peço aos benfeitores que sempre me ajudem para que possa elucidar isso melhor, né? Como é que vem a ser essa adoração? E aí eu peguei aqui do livro Bendito, nosso livrinho, né? Pequenininho, Pensamento e Vida, sobre o dever. Para que nós possamos entender, como a gente sempre comentou, a cada manhã, quando eu tenho a oportunidade de um novo ciclo, que é um novo dia na minha vida, quando eu torno-me lúcido, acoplado definitivamente com o meu corpo físico, ou seja, quando eu acordo, como é a minha expressão, a minha conectividade? Como eu sinto o ambiente a qual eu estou? Com que alegria eu acordo? Desde as pequeninas coisas, como os atos de higiene, depois o alimento, por exemplo, antes de sair de casa, o meu caminho, dando exemplo de quem está, que vai fazer alguma coisa, ou que vai trabalhar em casa. Como é que é essa minha adoração? Porque nós acabamos de estudar aqui agora
Que adoração é um sentimento do coração. Então, eu não preciso ir no centro espírita, eu não preciso ir no culto, eu não preciso ir na igreja para que isso ocorra. Poderei ir, como falou. É útil, sim, exemplificar. Mas eu quero saber comigo, qual é o meu dever? Como é que eu vou vivenciar na minha intimidade, no meu dia a dia, independentemente seja o que eu faço? Como é que eu vou colocar essa lei agora? Fazer ela desabrochar, essa lei na minha intimidade, se eu não compreender o meu dever? Então, o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento de nossas faculdades. Ou seja, eu já tenho no meu coração a cada manhã esses princípios estabelecidos pelas leis divinas para o desenvolvimento do ser espiritual que eu sou. Para viver em segurança, ninguém desprezará a disciplina. Obedecem às partículas elementares do mundo atômico. Obedece à constelação na glória da imensidade. Ou seja, né, em todos os níveis tem o quê? A disciplina. E está regido por essa lei de infinito amor. Desde as partículas elementares do mundo atômico até as constelações na glória da imensidade. O homem viajará pelo firmamento, a longas distâncias do lar em que se vincula o corpo físico. No entanto, não logrará fazê-lo sem obediência aos princípios que vigem para os movimentos da máquina que o transporta. Já fomos à Lua. Para que o foguete, para que a nave conseguisse chegar à Lua, teve que se estudar toda a física, toda a energia, o consumo de energia, para que isso ocorresse. Então, tem a obediência aos princípios que vigem esse movimento. Dessa forma, pode-se sensibilizar o dever como sendo a faixa de ação no bem, que o Supremo Senhor nos traz a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina, no encalço do nosso próprio aperfeiçoamento. Amados, simboliza o dever como sendo a faixa de ação no bem a que o Supremo Senhor nos traz a responsabilidade. Olha que coisa encantadora. Então, é o que eu faço é que determina ou é o como eu faço? Ou seja, meu campo de ação nessa encarnação, o que é que eu me proponho a cada manhã levantar para fazer? Não existe nenhum que é mais importante do que o outro. O trabalho do juiz, do professor, do engenheiro, do mestre, do seu laboratório, com seus microscópicos, estudando as células, o atendente da padaria, o que passa no caminhão catando lixo, o secretário, a enfermeira, compreenderam a faixa de ação minha? Cada consciência bafejada pelo sol da razão será interpretada assim à conta de raio na esfera da vida, envolvendo da superfície para o centro, competindo-lhe a obrigação de respeitar e promover, facilitar e nutrir o bem comum, atitude espontânea que lhe valerá o auxílio natural de todos que lhe recolhem a simpatia e a cooperação. Então, ou seja, tudo que eu vou fazer, eu penso o que isso representa para mim e para o outro. Também, lembrando aqui do filósofo Immanuel Kant, quando ele disse, se você tiver com dúvida se o que você está fazendo está bom, se o trabalho que você está desenvolvendo está bom, ou se você deve tomar atitude tal ou tal, passa pela sua consciência e pergunta, se todas as pessoas fizerem isso, vai ser bom para todo mundo? Porque se não for bom para todos, não devo fazer.
Por exemplo, perdoe, né? Mas vamos dar um exemplo. Se o egoísmo fosse predominantemente total no planeta Terra, que os 8 bilhões de espíritos só fizessem a coisa para o seu interesse, que fosse melhor para você, será que daria certo? Bom, em primeiro lugar, está comprovado que não. Por quê? Porque nós, como criaturas divinas, a hora que nós pegamos um novo corpo, que começamos um novo processo, somos extremamente dependentes. Então, se eu pensasse só em mim, para começar, talvez eu nem quisesse ter filho. Segunda coisa, se eu pensar só em mim, como é que a criança, ou como é que eu iria me desenvolver se quando eu saio da barriga da minha mãe eu dependo de tudo? De tudo, de tudo, de tudo. Sou totalmente dependente de tudo, de todos. E isso é para todos nós, não tem exceção. Então, já deu para perceber que se o egoísmo, se cada um só pensar em si e fazer as coisas para si, não dá certo. Vamos trocar. E se todos fossem solidários e amorosos com todos que encontram? Se todos dessem de si o melhor, os 8 bilhões de espíritos da nossa escola planetária, que jeito vocês acham que já estariam aqui na crosta? O mundo regenerado. Então, ele está dizendo aqui, né? Competindo a obrigação de respeitar e promover, facilitar e nutrir o bem comum. Atitude espontânea que levará auxílio, o auxílio natural de todos os que lhe recolhem a simpatia e a cooperação. Com semelhante atitude, cada espírito plasma os reflexos de si mesmo, por onde passa. Olha que coisa linda. Abrindo-se os reflexos das mentes mais elevadas, que os impulsiona à contemplação de mais vastos horizontes do progresso e aquela assimilação dos mais altos valores da vida. Deste modo, pela execução do dever, que significa o quê? Região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela consciência. Exteriorizemos a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. Oh, meus amados, quem tem encontrado comigo tem recebido de mim a melhor parte. No meu lar, as pessoas que convivem no mesmo teto comigo têm recebido de mim a melhor parte. No ambiente, o meu trabalho, seu trabalho externamente, seu trabalho em casa, tem recebido de mim a melhor parte. Como exemplo, pequenas coisas. Em qualquer transação que nós vamos fazer, vamos dar um exemplo assim, perdoa-me, simplório, de alguém que foi lá prestar um serviço para você na sua casa, como, por exemplo, arrumar o ar-condicionado, tirar a goteira, instalar lá um equipamento elétrico, recebe de nós a melhor parte. Ou eu sou exigente, crítico, acabo levando o que essa pessoa leva no seu coração, sentimentos não bons da minha atitude exigente, da minha atitude cobradora, da minha atitude intolerante. Então, onde nós trabalhamos, quem convive conosco, do mais alto nível, o doutor ou o mestre no seu laboratório, no seu microscópio, estudando as células, por exemplo, aqueles que estão à sua volta recebem dele a melhor parte. Em todos os ambientes, o engenheiro
ou que seja o que está fazendo o projeto, ou que seja o fiscal da obra, doa de si a melhor parte. Aquele que está executando, doa de si a melhor parte. Ou nos convive nas relações que eu tenho. Quem conviveu comigo não levou de mim a melhor parte. Porque eu não consegui doar. Porque eu tenho em mim, amados, nós fomos criados para o amor. Nós somos talhados, o Espírito Divino que nós somos é talhado para a bondade, para a humildade, para a compreensão, para a aceitação, para a tolerância. Essa é a lei. Quando eu me conecto com isso, eu estou me conectando com a lei de adoração. Então, entendeu aqui que a nossa doutrina de amor e de paz e de luz abriu a nossa mente? Porque o padeiro que está amassando o pão, o marceneiro que está fazendo a cadeira, o juiz que está estudando a sentença, o médico que está analisando os exames, o engenheiro que está fazendo o projeto, o agricultor que está plantando o solo, o lixeiro que está coletando lixo, todos nós podemos estar executando a lei da adoração. Então, a doutrina espírita abriu as nossas mentes para mostrar, inclusive, essa aliança de infinito amor entre a ciência e a religião, entre todas as raças e todas as cores, todos os cultos e todas as crenças, porque é inerente ao coração do ser divino que somos. Então, amados, olha que bênção. Onde eu estiver, aquilo que eu estiver fazendo, como agora, todos nós aqui, estamos interligados por essa compreensão. Então, eu posso estar constantemente com amor com aquilo que eu estou fazendo, praticando a lei da adoração, a lei do trabalho, a lei de justiça, amor e caridade, a lei do progresso, a lei da reprodução, a lei da conservação, a lei da destruição. Então, meus amados, mas aí nós olhamos para nós mesmos e vemos à nossa volta, ou no nosso lar, e na nossa intimidade, extremadas dificuldades nos convívios, porque já temos compreendido sobre os estudos das leis divinas que estão gravadas em nós, que elas resumem em 3, assim podemos dizer didaticamente. Nós estamos falando da primeira, que é a lei de nós, com o nosso relacionamento com Deus, a lei da adoração. A lei divina, moral de nós conosco mesmo, com a nossa consciência. E a lei divina de nós, com nossos relacionamentos com o próximo. E aí, às vezes, no nosso ambiente agora, como estudamos na reflexão do capítulo 6, as aflições, as dificuldades. E aí, Emmanuel e Chico aqui nos traz a clareza da compreensão. Então, nós terminamos deste modo. Deste modo, pela execução do dever, região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela consciência. Exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. Acontece, porém, que muitas vezes criamos perturbações na linha das atividades que o Senhor nos confia. E não apenas desconjuntamos a peça da nossa existência, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando outras muitas peças na máquina do destino. Surge, então, para nós o inexorável constrangimento à luta maior, que podemos nomear como sendo um dever regeneração, pelo qual somos compelidos a produzir reflexos inteiramente renovadores
de nossa individualidade, à frente daqueles que se fizeram credores das nossas cotas de sacrifício e amor. É dessa maneira que recebemos, por imposição das circunstâncias, ele deu exemplo aqui, né? A esposa incompreensível e ciumenta. O esposo atrabilhário e desleixado. O filho doente e indiferente. O chefe agressivo e intolerante. O subalterno infeliz e de má vontade. A moléstia pertinaz, ou a tarefa compulsória a benefício dos outros, como gleba espiritual, para esforço intensivo e recuperação de nós mesmos. Por isso é que o mestre falou: vinde a mim, que eu sou humilde e brando de coração. É por esse motivo que de nada vale desertar do campo das duras obrigações em que nos vejamos situados, por força dos acontecimentos naturais do caminho, de vez que na intimidade da consciência, ainda mesmo que na apreciação alheia, nos liberte desse ou daquele impulso de devotamento e renúncia. Ordena a razão e estejamos na sentinela, na obra da paciência e da tolerância, da humildade e do amor, que fomos chamados intimamente a atender. Sem isso, não obstante, a aparência legal do nosso afastamento da luta, somos invencivelmente onerados por ocultas sensações de desgosto ante as nossas próprias fraquezas, que, começando por ligeiras irritações e pequeninos desalentos, acabam matriculando-nos o nosso espírito nos institutos da enfermidade ou da vala da frustração. Então, meus amados, onde estivermos, com quem estivermos, vamos doar o melhor de nós, para que possamos colher o melhor de todos que estão conosco. Está faltando apenas 5 minutinhos. Mas estou com muita vontade de ler rapidinho aqui 2 liçõezinhas breves, se assim vocês permitirem e puderem ter mais 5 minutinhos comigo, para fechar o nosso encontro dessas leis morais, da lei da adoração, do dever, de como que uma nossa ação, nossa conduta, que acabamos de ler agora, nos vincula às situações, a processos e a pessoas. Nesse livro, chamado Luz no Lar, do Chico Xavier e de muitos espíritos, inclusive nós vamos ler a primeira leitura, que é do irmão X, que é Verdugo e Vítima. É uma história, né, real, e começa assim: o rio transbordava. Aqui e ali, na crista espumosa da corrente pesada, boiavam animais mortos ou deslizavam toras e ramarias. Vazante em torno dava a expansão de crescente lençol de massa barrenta. Famílias inteiras abandonavam seus casebres pobres sobre a chuva, carregando aves espantadiças, quando não estivessem puxando algum cavalo magro. Aí esse é o nome do jovem, ele chama Quirino. Quirino, um jovem barqueiro de 26 anos de sol no sertão, havia enrijado de modo e ruminava plano sinistro. Não longe, em uma casinha fortificada, vivia Licurgo, conhecido usuário das redondezas. Todos sabiam que Licurgo, de pequena fortuna em pequena fortuna que amontoavam, tinha feito uma grande fortuna e guardava ela vigilante. Ninguém, no entanto, poderia aliviar-lhe a extensão, porque sozinho envelhecera e sozinho atendia às próprias necessidades. E está o Licurgo lá no barco, né? O velho, dizia Quirino de si para consigo:
será atingido na certa. É a primeira vez que surge uma cheia como esta. Agarrado aos próprios haveres, será levado de rodão. E se as águas devem acabar com tudo, por que não me beneficiar? Então o Quirino já pensou em, já que o casebre de sorgo ia ser rodado pelas águas e o dinheiro dele ia se espalhar, que tal ele pegar o dinheiro, né? O homem já passou dos 70, morrerá a qualquer hora. Se não for hoje, será amanhã, depois de amanhã. E o dinheiro guardado? Não poderia servir para mim, que estou moço e com pleno direito do futuro? O agaceiro caía sempre na tarde fria. O rapaz hesitante caminhou, bateu a porta da choupana molhada. Seu Licurgo, seu Licurgo. E ante ao rosto assombrado do velhinho, que assomara a janela, informou. Se o senhor não quer morrer agora, não demore. Mais um pouco de tempo e as águas chegarão, todos os vizinhos já se foram. Aí o senhor, não, resmungou o proprietário. Moro aqui há muitos anos, tenho confiança em Deus e no rio. Eu não vou sair. Venho fazer-lhe um favor. Agradeço, mas não sairei. Tomado de criminoso impulso, o barqueiro empurrou a porta mal fechada e avançou sobre o velho, que procurou em vão reagir. Não me mate, não me mate. A voz rouquinha, contudo, silenciou sobre os dedos robustos do jovem. Quirino largou para o lado, o corpo amolecido, como traste inútil, arrebatou o pequeno molho de chaves do grande cinto do velho e, em seguida, varejou todos os escaninhos. Gavetas abertas mostravam cédulas mofadas, moedas antigas e diamantes. E muitos diamantes. Enseguecido de ambição, o moço recolhe quanto acha. A noite chuvosa descera completa. Quirino toma os despojos do corpo do velho num cobertor e, em minutos breves, o cadáver mergulha sobre o rio. Logo após, volta à casa despovoada, recompõe o ambiente e afasta-se, enfim, carregando a fortuna. Passado algum tempo, o homicida não vê que uma sombra lhe esgueira a retaguarda. Era o espírito do velho Licurgo, que acompanha o tesouro. Pressionado pelo remorso, o barqueiro abandona a região e instala-se numa grande cidade. Com os diamantes, monta uma casa comercial e casa-se, procurando esquecer o próximo arrependimento. Mas recebe o velho Licurgo, reencarnado, como primeiro filho. Então, quem são que estão por nós? E a outra, mas só 2 minutinhos, que então a ação do Quirino levou a ele, como estudando sobre o dever, porque quem está comigo, aonde que eu estou, o país que eu estou, a região que eu estou, as pessoas que eu estou. E agora a história do pão. É a outra agora, né? De uma outra atitude. A história de um pão. Quando Barsabás, o tirano, demandou o reino da morte, buscou Debalde reintegrar-se no grande palácio que lhe servia de residência. Então, Barrabás aqui era um tirano poderoso. E a hora que ele veio para casa, né, a viúva, alegando infinita mágoa, desfizera-se da moradia, vendendo os adornos. Viu ele, então, baixelas e candelabros, telas e jarrões, tapetes e perfumes, joias e relíquias sobre o martelo de um leiloeiro, enquanto os filhos querelavam no tribunal, disputando a menor parte da herança. Ninguém lhe lembrava o nome, desde que não fosse para reclamar o ouro e a prata que doara a mordomos distintos. E porque na memória de semelhantes amigos ele não passava agora de sombra, tentou o interesse afetivo de companheiros outros da infância. Todavia, entre estes encontrou simplesmente a recordação dos próprios autos de brigas, malquerência e usura. Barsabás entregou-se a lágrimas de tal modo
que a sombra lhe embargou, e por fim a visão arrojando-o nas trevas. Vagueou por muitos e muitos e muitos anos no nevoeiro, entre vozes acusadoras, até que um dia aprendeu a pedir na oração. E como se a rogativa lhe servisse de bússola, embora caminhasse às escuras, eis que, de súbito, se lhe extingue a cegueira e ele vê diante de seus passos um santuário sublime, faiscante de luzes. Milhões de estrelas e pétalas fulgurantes povoavam em todas as direções. Barsabá, sem perceber, alcançara a casa das preces de louvor, nas faixas inferiores do firmamento. Não obstante deslumbrado, chorou impulsivo ante o ministro espiritual que velava o pórtico. Barrabás, após ouvi-lo generoso, o funcionário evangélico falou sereno: Barsabás, cada fragmento luminoso que contempla, que ele via, né, é uma prece de gratidão que subiu da terra. Aí Barrabás disse: ai de mim. Soluçou chorando desventurado. Eu jamais fiz o bem. Em verdade, prosseguiu o informante, trazes contigo, em grandes sinais, o pranto e o sangue dos doentes e das viúvas, dos velhinhos órfãos e indefesos que desposaste para pegar dinheiro, nos teus dias de invigilância e crueldade. Entretanto, tens aqui, em teu crédito, uma oração em seu louvor. E, apontando-lhe a canhata estrela que brilhava à feição de pequenino disco solar. Há 32 anos, disse o instrutor a Barsabás, deste um pão a uma criança, e essa criança te agradeceu em prece ao Senhor da vida. Chorando de alegria e consultando velhas lembranças, Barsabás perguntou: é Jonaquim, o enjeitado? Sim, ele mesmo. Confirmou o missionário divino. Segue a claridade do pão que deste. Um dia, por amor, e livrar-te-ás, em definitivo, do sofrimento nas trevas. E Barsabás acompanhou o tênue raio do tênue fulgor que se desprendia daquela gota estelar, mas em vez de elevar-se às alturas, encontrou-se numa carpintaria humilde na própria terra. Um homem calejado ali refletia, manobrando o enxó em lenho pesado. Era Jonaquim, aos 40 anos de idade. Como se estivessem os dois identificados num doce fio de luz, Barsabás abraçou a ele, qual viajante abatido, de volta ao calor do lar. Decorrido um ano, Jonaquim, o carpinteiro aleijado, ostentava sorridente nos braços mais um filhinho, cujos louros cabelos emoldoravam belos olhos azuis. Com a bênção de um pão dado ao menino triste por espírito de amor puro, conquistara Barsabás, nas leis eternas, o prêmio de renascer para redimir. Então, meus amados, que adoremos a Deus para construirmos caminho, recursos, para sempre alguém nos acolher em seus corações, para que podamos dar continuidade na nossa caminhada de amor e luz. Vamos todos nós, envolvidos por essas doces vibrações amorosas, elevar os nossos pensamentos a Jesus, envolver em nossos corações esses espíritos de luz que nos acolhem e nos assistem, rogando Jesus. Que o Senhor permita, Senhor,
que esses benfeitores de amor e de luz conosco nos conceda a todos nós, encarnados e desencarnados, participantes desse nosso momento de amor, passes energéticos, de amor e de luz, a envolver todas as nossas células perispirituais do nosso corpo físico, fortalecendo no Senhor o nosso caminho de aprender a amar. Que suas doces vibrações amorosas, Jesus, dulcifique os nossos corações, para que possamos a cada dia sermos mais amorosos, compreensivos, tolerantes e bondosos. Que as suas vibrações amorosas, Jesus, envolva todos os nossos corações, enchendo-os de alegria e de esperança. Que a cada dia, Senhor, possamos fazer mais e ainda melhor na sua obra de amor. E para nós, encarnados, lhe pedimos, Senhor, que esses mensageiros, eu de luz e do amor, magnetize e fluidifique a água de nossos copos, das nossas garrafas, com os remédios, com os fluidos, que ainda tanto necessitamos para o equilíbrio e a harmonia do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Que assim seja, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra, como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja. Ó Senhor Jesus. Que todos nós tenhamos uma ótima semana. De muito amor, dedicação, paciência incessante e muito trabalho. E até o próximo domingo, a partir das 9h30, estarei a postos, se assim for a vontade de Deus, nosso Pai. E mais uma vez, meus amados, muito obrigado, a minha alegria, a minha gratidão, pela paciência de vocês comigo, por estarem comigo, por alimentarem o meu coração. Que todos recebam o meu abraço, meu carinho, meu afeto, a minha gratidão. Que assim seja.